Muito bem. Boa noite a todos. Vamos começar a nossa aula de hoje. Nós iniciaremos o nosso tema, que é BPMN. Então, é modelagem de processos de negócios, e o N é de notação. Então, é notação para modelagem de processos de negócios. Muito bem. Estão vendo a tela? Sim, senhor, professor. Então, tá certo. Então, vamos lá. Então, olha lá. Então, nossa aula número 8, notação de modelo de processos de negócios, BPMN. Então, nós vamos ver hoje, então, a notação, exemplos e algumas ferramentas, e uma ferramenta de modelagem, é apenas a recomendação. Quanto ao projeto, eu decidi a gente fazer o projeto, começar falar sobre o tema do projeto. Eu vou deixar disponível do Moodle, que eu estou analisando aí no nível de complexidade. Bem, BPMN, né? E o próprio BPM. Essas linguagens, esses modelos, elas são coordenados pela OMG. O que é a OMG? É um consórcio internacional, tá? Sem fins lucrativos, aberto, ou seja, qualquer um pode participar desse consórcio, criado para definições de padrões de tecnologia. Bem, só para vocês terem uma ideia, algumas coisas, alguns padrões que esse consórcio define, tá? UML, tá? Que é a linguagem unificada de modelagem. Isso daí, basicamente, define todas as ferramentas, todos os diagramas para você modelar e documentar um procedimento, um sistema orientado a objeto. Nós vamos ter isso, inclusive, na UML, aliás, em modelagem de projetos. Então, usando BPML, usando o ML. BPMN, tá? Que é o padrão para modelagem de processos de negócios. Então, ele define regras, nomenclaturas, desenhos, diagramas específicos para modelagem de negócios. É o tema da nossa aula de hoje. Como também você tem a SysML, o Metadata Object Facility, entre muitos outros. Vale a pena entrar no site da OMG, lá tem um monte de documentos bem interessantes. Bem, o modelo de processo de negócios e notação, BPMN, ele tem o seguinte objetivo: fazer com que a empresa conheça seus próprios processos, suas atividades, tarefas e assim por diante. Além disso, ele fornece uma linguagem padronizada. Isso permite com que
todos os elementos da empresa, todos os funcionários da empresa tenham a mesma compreensão do que está sendo documentado e registrado. Ainda permite, por exemplo, que se obtenha informações com outras empresas, que há um relacionamento com essa organização. Bem, o que é o BPMN, né? Um exemplo. Então, aqui tem um processo, ok? Documentado. Então, vejam que é um diagrama de um disque pizza. Ok? Bem, o que é, então? É uma notação gráfica. Ele descreve as etapas do processo de negócio. Ele pode ser de um processo, de vários processos, de subprocessos e assim por diante. Tá? Descreve o fluxo de ponta a ponta de um processo de negócio. Tá? Então, quando você está documentando um processo de negócio, o BPMN vai fornecer diagramas que vai desde o início desse processo, qual é o evento que disparou esse processo, até o término desse processo, ou seja, do produto ou serviço gerado. O BPMN foi projetado para coordenar a sequência de processos e mensagens que fluem entre os diferentes participantes do processo em um conjunto relacionado de atividades. O que é isso? BPMN, ele vai permitir que, em você documentando os vários processos, incluindo nessa documentação as mensagens que fluem entre cada setor, cada participante que você tem da organização, cada executor dessa atividade, tá? Ele vai permitir que se tenha este conhecimento. Então, ele vai mostrar eventos, mensagens, atividades que são executadas, quem executa essa atividade e assim por diante. Tá? Bem projetado, bem documentado, um diagrama, ele possibilita, inclusive, a automatização de sistemas. Ele permite a geração automática de sistemas para controle de processos. Ok? Várias ferramentas destinam uma versão de modelagem gratuitamente, tá? E, caso se queira ter um aprofundamento, seja desenvolvimento de interfaces, acompanhamento de indicadores, tudo isso de forma automatizada, eles vendem a solução. Bem, qual a diferença entre BPMN e UML? Então, a UML é uma linguagem basicamente destinada à modelagem de sistemas orientados a objeto. Como eu já falei, nós vamos ter isso no nosso curso, tá? Com modelagem de projetos orientado a objetos com UML. É uma disciplina que tem isso. Essa disciplina, ela foi dividida em duas disciplinas semestrais, tem a 1 e a 2, ok? E possui, obviamente, o foco em projetos de software. Já o BPMN, então, é uma abordagem orientada a processos para modelagem de sistemas. O foco é
processo de negócio. Vejam que modelagem orientada a objeto e desenvolvimento de aplicativos, o ML, normalmente é a nossa praia, tá? O curso do TADS. Já a modelagem orientada a processos permite com que você desenvolva ou modele sistemas, não baseado ou orientado a objetos, mas sim orientado a processos. Ok? Pode-se utilizar o desenvolvimento de sistemas orientado a processos, tá? Utilizando linguagens e procedimentos orientados a objetos. Ok? Bem, também, qual é a diferença do BPEL, que é o Linguagem de Execução de Processos de Negócios, e BPMN? Então, BPEL é baseado em XML. Reforço aqui para todos vocês a necessidade de vocês entenderem o que é XML e todas as suas variações. XSD, XST e assim por diante. É muito importante. Ok? Vocês vão ouvir daqui para frente, não só na minha disciplina, mas em várias disciplinas, a questão de XML. O BPEL, basicamente, como é baseado em XML, ele representa as interações entre o processo da organização e serviços de web externos. Por exemplo, tá? Uma organização comercial, prestadora de serviço, vamos por assim, comercial, tá? Ela tem que emitir nota fiscal. Bem, para ela emitir nota fiscal, ela vai ter que se comunicar com um serviço web da Receita Estadual do Estado do Paraná, ok? E, através de um padrão de linguagens de comunicação, vai se ter toda uma sequência de processos, desde solicitar nota fiscal, definir quem é o emissor da nota fiscal, solicitar a autorização, encaminhar os valores e retornar com a nota fiscal emitida. Ok? Então, o BPEL permite essa documentação. Então, ela é voltada basicamente para utilização de web services, tá? Serviços do web. Exemplo, nós temos lá, então, nota fiscal da Receita Estadual, temos a nota de prestação de serviço das prefeituras, temos, por exemplo, a pesquisa do CEP nos Correios, em que você entra, consulta um serviço web do Correio solicitando um número de CEP e o serviço web te retorna com os dados daquele endereço, ok? Isso é o BPEL. Já o BPMN é um conjunto padrão de convenções de diagramação, ou seja, é o diagrama com todas as suas especificidades, tá? Definidos pela OMG. Tá? Ele vai permitir que se veja tudo o que ocorre num fluxo de processos, de ponta a ponta, tá? E se visualize tudo o que ocorre entre as várias atividades, seja eventos, tarefas, envios de mensagens e assim por diante. Ok? O BPM, normalmente, é uma documentação muito boa, tá? Para se descrever um processo executável. Para nós, na área de desenvolvimento de sistemas, você modelar
por exemplo, a parte de requisitos utilizando BPMN é muito bom, facilita muito a vida. Além de permitir que você mantenha sempre atualizado tudo o que ocorre dentro da empresa. Bem, quais são os elementos básicos do BPMN? Então, nós temos objetos de fluxo, dados, conectores de objetos, raias de natação e artefatos. O que significa isso? Então, objetos de fluxo. Então, são aqueles elementos gráficos usados para definir o comportamento de um processo de negócio. Então, o que entra nisso daqui? Eventos. O que é um evento? Evento é algo que ocorre pontualmente. Normalmente, o evento está ligado a um trigger, a um gatilho. Normalmente, este evento pode ser disparado, então, por um gatilho ou por um resultado obtido, ok? Então, o evento normalmente representa um ponto numa linha de tempo. Já as atividades, lembro que a gente teve lá capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 lá do CBOC, então as atividades se referem ao trabalho executado dentro de um processo. Então, normalmente o processo ele é um conjunto de atividades sequenciais, podendo ocorrerem de forma sequencial ou cooperativa e simultânea. Ok? Essas atividades podem ser tarefas, ok? Ou subprocessos. E gateways ou portais, são utilizados basicamente para receber fluxos, seja você ter uma convergência de fluxos ou uma divergência de fluxos. O que significa isso? Supondo que você tenha uma determinada atividade, ok? Eu vou dar o exemplo que eu sempre utilizo, é de banco de sangue. Quando é coletado o sangue, uma bolsa de sangue, nessa atividade de coleta, uma parte, tá, é coletado a bolsa em si e amostras em tubo de ensaio daquele sangue. Então, aquela bolsa, a partir disso, segue um fluxo. Esse fluxo, ele abre, ou seja, ele tem uma divergência em vários outros fluxos. Então, uma parte vai para fazer exame sorológico, outra parte vai para, por exemplo, fazer tipagem, outra parte vai para produzir hemocomponentes, ok? Então, você tem, de uma coleta, se abre em vários fluxos. Até que, estando a sorologia ok, não há nenhum componente que possa infectar o receptor, que o sangue está tipado, que os hemocomponentes foram produzidos com a qualidade adequada, ocorre de novo uma convergência. E essa convergência vai fazer com que as bolsas de hemocomponentes possam ser liberadas ou descartadas. Então, para definir essa divergência ou convergência, se utiliza gateways. Aqui estão os padrões básicos que são utilizados. Dados, ok? Então, os dados fornecem, normalmente, o que é necessário para se produzir, tá? Ou realizar. Então, normalmente, aqui o que nós temos? Os objetos de dados, que podem ser entrada de dados, saída de dados,
e armazenamento de dados. Então, aqui nós estamos como banco de dados, ok? Dados de entrada, seja uma digitação num form, seja a geração num formulário, ou ainda aqui a saída, que é gerar, por exemplo, indicadores, gráficos e assim por diante. Ok? Essas são as partes que compõem o dado. Daí temos os objetos conectores. O que eles fazem? Tá? Eles conectam os vários objetos de fluxos. Então, o principal objeto conector, tá, são os fluxos de sequência. Então, o que é um fluxo de sequência? Ele mostra a ordem que as atividades são realizadas num processo. Então, você tem atividade 1, atividade 2, atividade 3. O que liga atividade 1 com a 2 é um fluxo de sequência. Atividade 2 com a 3, um fluxo de sequência. Ok? Mostrando origem e destino. Existem também fluxos de mensagem. Fluxo de mensagem ocorre quando, principalmente, o participante manda algo para outro participante. Ok? Então, a comunicação entre dois participantes, ok? É feita por fluxo de mensagens. Então, você tem fluxos de envio, fluxos de recebimento e assim por diante. Você tem as associações, ok? Que vai permitir que você forneça informações complementares para documentar aquele diagrama ou uma determinada atividade, ok? Se usa, nesse caso, alguns artefatos. E associações de dados. Quando você tem uma atividade e você está recebendo um dado, ou enviando um dado, ou armazenando aquele dado num banco de dados. Ok? Bem, raias de natação. Nós podemos dizer, basicamente, que essas raias de natação são os principais elementos para você documentar o processo. Todas as atividades ocorrerão em raias de natação. Aqui nós temos dois conceitos. A piscina, ok? E as raias ou pistas. Então, cada piscina ou uma piscina representa um participante, ok? Ou seja, é aquele local onde ocorrerão atividades, tá? Como que é representado? Pelo nome do participante. Também pode atuar como uma raia, tá? Para receber várias atividades ou, inclusive, outras piscinas, ou seja, subprocessos, tá? Por outro lado, as raias, elas são componentes de uma piscina. Imagine a piscina com as raias de natação, ok? Aqui são aquelas boias compridas, ligadas por fios, em que os nadadores ficam, fazem a competição, né? Cada um utiliza uma raia. Normalmente, essas raias são usadas para organizar uma sequência de atividades, tá? Então, quando a troca de atividades entre grupos dentro
de um mesmo participante, de uma mesma piscina, você utiliza raias, tá? Eu diria assim, há vários setores dentro de uma organização. Você pode pôr o processo, entre aspas, como o nome da organização, tá? E cada raia, um setor. Então, as atividades que ocorrem dentro de um processo, elas vão acontecer concomitantemente, tá? E sequencialmente dentro das várias raias. Nós vamos ver para frente exemplos disso, ok? Bem, algumas regras e recomendações de uso. Nós temos uma série de processos e de elementos gráficos, ok? Eu vou colocar aqui algumas recomendações e depois vou mostrar para vocês a quantidade de elementos gráficos existentes. Então, por exemplo, fluxo de sequência, ok? Existem esses 3 tipos de fluxo de sequência. Então, vamos lá. Primeira recomendação. O fluxo é utilizado para mostrar as atividades que serão executadas num processo, ok? Um fluxo não pode atravessar os limites de um subprocesso. Ou seja, se tem uma piscina ou uma raia, o fluxo fica naquela raia, ok? Não pode ultrapassar as raias ou piscinas, ok? Fluxo de mensagens. Basicamente é utilizado para mostrar a comunicação entre os participantes. Não podem ser usados para conectar objetos dentro da mesma piscina ou da mesma raia. Eventos de bordas ou limites. Quando você tem um limite, seja, por exemplo, uma raia ou um subprocesso. Normalmente, você em cada subprocesso, você precisa ter, obviamente, no mínimo, uma sequência de saída. Então, se você tem um agrupamento de atividades, tá, que fazem parte de um processo, esse agrupamento de atividades, por exemplo, é desenvolvida em um determinado setor ou uma parte de um setor, ok? Essas atividades são bem específicas. Então, se tem esse subprocesso, ela vai, obviamente, produzir alguma coisa, seja um produto ou um serviço, ok? E, normalmente, não há nenhum fluxo de entrada. Então, subprocesso, tá? É uma parte, como já foi explicada, de um processo. Os eventos que ocorrem em um subprocesso é do tipo não tipado. Não se preocupe, já vamos explicar tudo isso daí. Ok? Você tem também portais. Então, como já foi explicado que são portais que pegam as convergências e divergências de fluxo. Agora, qual é a diferença entre um portal, um gateway, tá? E uma decisão? E, primeiro, portais ou gateways não são decisões. Então, significa que para convergir ou divergir um fluxo, tá? Não existe o componente C, não existe uma condição, tá? Dentro do gateway. Ok?
Você deve utilizar uma atividade antes de um gateway para documentar a decisão, tá? Seja de convergência ou divergência. Bem, tarefas, tá? Tarefas são utilizadas para descrever um trabalho, ok? Elas normalmente ocorrem num período de tempo. Vamos diferenciar aqui tarefa e evento. Evento é um disparador, é um ponto no tempo, ok? Algo que acontece e dispara alguma coisa. Já a tarefa, tá, é uma linha de tempo, ocupa o espaço numa linha de tempo, ou seja, é um trabalho, tá? Existem na tarefa, que é este componente aqui, ok? Existem vários subtipos de tarefas. Temos aqui alguma recomendação para 3 subtipos. Vejo que aqui tem uma mão, tá? Dizendo que essa é uma tarefa manual, ou seja, não tem nada de automação ou utilização de qualquer tipo de software, tá? Já uma tarefa de usuário, ou seja, é onde o trabalho vai ser executado com auxílio parcial, tá? De sistemas e máquinas, ou seja, é um trabalho semi-automatizado, tá? Que é a tarefa do usuário. E já uma tarefa de serviço, ela representa, por exemplo, uma atividade 100% automatizada, um trabalho que ele é totalmente automatizado, tá? Bem, recomendação sobre envios de mensagens, envios e recebimentos de mensagens. Notem que aqui eu coloquei vários tipos. Esse círculo, tá? Seja duplo, serrilhado e assim por diante, são eventos. Eventos de mensagem. Veja que tem aqui um envelope, tá? De carta. Então, os eventos de mensagem são aquelas mensagens que ocorrem de forma instantânea, tá? Eu estou mandando, vamos por aqui, via WhatsApp, uma reclamação ou um pedido para um setor, tá? Quer dizer, mandei automaticamente, aquele setor já recebeu aquele pedido ou reclamação. Isso é um evento de mensagem, tá? Quando eu apertei lá o OK, ele disparou o evento de encaminhar. Já você tem as tarefas, né, ou tasks, veja que são representadas, tá, por esse retângulo de bordas arredondadas, e aqui nós temos as mensagens de envio ou recebimento, tá certo? As tarefas de mensagem diferem das tarefas dos envios de mensagens ou eventos de mensagens, porque uma tarefa de mensagem pode ser interrompida, tá? Reforçando, evento é um ponto numa linha de tempo, tá? É um disparador, ou é algo que se recebe, mas é um ponto, é pontual, não demora muito tempo. Já tarefa, ela ocupa um espaço, um intervalo numa linha de tempo. Bem, antes de mais nada, eu vou mostrar aqui
Que nós estamos aqui. Um momento. Vou voltar aqui para ver o que está vendo aqui. Vocês estão enxergando o BPMN Quick Guide? Não, professor, aqui não está aparecendo. Tá, já vamos ver aqui. Agora tá, né? Já chegou aí para vocês? Agora foi. Então tá bom, ele demora um pouquinho. Veja, o guia rápido de referência eu já deixei no Moodle, tá? Ele é um aplicativozinho que acessa uma base de dados lá na OMG. Como também deixei, tá? O documento referencial padrão do bpmn.org. Também está no Moodle. Então, você tem os documentos originais. Eles estão em inglês, ok? Aqueles que têm um pouco de dificuldade com inglês técnico, primeiro, não se apavore, tá? E o que você pode fazer é mandar o documento, por exemplo, para o Google Tradutor, e ele te gera automaticamente o documento traduzido em português, tá? Já no Quick Guide não dá para fazer isso, porque ele é um aplicativozinho. Então, veja, nós temos aqui, no Quick Guide, todas as referências gráficas sobre BPMN. Então, por exemplo, tá? O básico, nós temos o evento, as atividades, os portais ou gateways e os fluxos, tá? Como nós também temos dados, artefatos e linhas, raias ou piscinas. Veja que aqui, evento, atividade, gateway e fluxo, está dentro de um quadrado, né? De um retângulo, basicamente dizendo que isso se refere a atividades que ocorrem dentro de um processo. Então, só para vocês terem uma ideia, nós temos aqui, ó, tipos de evento, eventos de início, eventos intermediários e eventos de fim, tá? Já nas atividades, as atividades podem ser tasks, tá? Tarefas, subprocessos ou chamadas de atividades. Olha, por exemplo, tipos de tarefas. Então, nós temos aqui, ó, uma sequência, uma variedade de tipos. Cada íconezinho desse aqui, ó, por exemplo, as engrenagens, o envelope, ok? A pessoinha, a mão, tá? Esses símbolos aqui são padronizados, tá? Então, as engrenagens significam serviços. Os envelopes, envio, tá? Seja de envio ou recebimento. Então, esses símbolozinhos, eles complementam a descrição de algo, tá? Você pode ter esses complementos num evento, numa atividade, sem problema nenhum, símbolos se repetem, ok? Por exemplo, ó, subprocessos. Então,
um subprocesso, tá? E depois você pode expandir o subprocesso. Então, quando tem o sinalzinho de mais, significa que esse subprocesso pode ser expandido, tá? Então, aqui, transações e assim por diante, tá? Então, o guia rápido permite com que você veja os vários tipos que tem e o significado de cada um, ok? Ó, os gateways, então, os vários subtipos de gateways, tá? Gateways inclusivos, paralelos, complexos, gateways baseados em eventos e assim por diante, tá? Temos os fluxos, então, ó, fluxo de sequência, tá? Nós temos um fluxo de sequência condicional e um fluxo de sequência padrão, tá? Ou seja, aqui nós poderíamos dizer que o padrão, se você tem dois possíveis fluxos, aqui é o caminho feliz, tá? E você poderia fazer um fluxo para tratar as exceções, tá? Fluxo de mensagens, tá? Então, veja, o fluxo de mensagem é utilizado para se comunicar entre duas piscinas. Os dados e assim por diante, ok? Então, no Quick Guide, vocês poderão consultar rapidamente os vários tipos e o significado, tá certo? Aqui ainda tem regras básicas que eu utilizei na apresentação, tá? Convenção de nomes. Então, por exemplo, veja aqui que interessante. Atividades, tá? Sempre é utilizado no infinitivo. Então, comer, fazer, escutar, ok? Sempre colocar, por exemplo, uma anotação de texto para documentar uma convergência ou não. Então, aqui tem várias recomendações, tá? E boas práticas para se desenvolver um modelo. Tá? E além do glossário, e alguns exemplos. Um dos exemplos que eu vou mostrar aqui na aula, vou mostrar agora, é o exemplo de Disque Pizza. Então, um momentinho só. Então, estão vendo aqui um Disque Pizza, ok? Todo mundo vendo aqui o Disque Pizza? Já chegou para vocês a imagem? Sim, professor. Então, tá bom. Então, aqui nós já vamos poder explicar tudo aquilo que a gente viu anteriormente ali, já numa aplicação prática, tá? Então, primeiro conceito. Se você tem participantes diferentes, em locais físicos diferentes, tá? Usem uma piscina para cada participante, separadas entre si. Então, no caso aqui, nós temos o cliente com a sua piscina específica e a pizzaria, tá? E a pizzaria, ela é composta por três pessoas, vamos por aqui. O atendente, o pizzaiolo e o caixa, tá? Tendo aqui que o atendente, ele vai
receber os pedidos, né, fazer a parte de comunicação telefônica, tá? E dar informações para o cliente. O pizzaiolo vai preparar a pizza, nesse caso, tanto montar quanto assar a pizza, e temos o caixa que vai montar o pedido, ou seja, vai pegar a pizza pronta, se tiver outra coisa, um refrigerante, etc., tá? E ele vai mandar essa pizza para o cliente. E o caixa também vai receber o pagamento daquele pedido, ok? Então, olha aqui que nós temos aqui. Então, o cliente. Nós temos um evento, é o evento disparador. Veja que ele é do tipo nulo, tá? Ou seja, não tem nada. Foi colocado aqui um texto dizendo o que está causando aquele disparo. Então, vontade de pizza. Então, o que o cliente vai fazer? Vai escolher a pizza. Tá? Provavelmente vai ter acesso ao cardápio lá, ao folhetinho. Daí vai fazer o pedido de pizza. Então, esse pedido de pizza, e aqui muito resumidamente, tá certo? Vai fazer o pedido de pizza para o atendente. Tá certo? Bem, daí nós temos pedido recebido, aqui tem um gateway, tá? E esse gateway vai para o pizzaiolo, abre o fluxo para o pizzaiolo para preparar a pizza. E abre também, tá? Para uma atualização do status da pizza, né? Onde que está minha pizza? Bem, no caminho, no fluxo de pizza, nós temos, então, terminado o preparo da pizza, vai para entregar a pizza, tá certo? Então, entrega a pizza para o cliente. Note que todos os fluxos que ocorrem dentro da mesma piscina são fluxos contínuos, a linha contínua, ok? O que ocorre entre piscinas são fluxos pontilhados ou fluxos de mensagens, tá? Então, entregou a pizza, tá certo? O cliente paga a pizza, então receber o pagamento, ok? E come a pizza. Aqui termina o primeiro evento, vontade satisfeita, tá? Ao receber o pagamento, termina o fluxo como um todo, que é o pedido da pizza. Tá certo? Notem aqui que temos alguns outros gateways. Tá certo? Então, olha aqui. Se não acontece nada, vai para o caminho feliz aqui, ó. Recebeu a pizza, paga a pizza, come a pizza. Agora, tem aqui um evento disparador. Tem um reloginho aqui, tá? Esses 60 minutos aqui é esse evento disparador. Desculpem o cachorro aqui, que é um pequenininho que late para tudo. Então, esse evento disparador aqui, tá dizendo assim, ó, depois de 60 minutos, o cliente foi lá e ligou para a pizzaria. O que aconteceu com a minha pizza, né? Onde está a minha pizza? Então, ele vai pedir uma informação, tá? Então, entra nesse fluxo de mensagem, vai para a parte aqui de uma atividade feita pelo atendente, acalmar cliente, tá? Então, essa atividade, o que ele faz? Ele vê a localização da pizza, tá? E informa ao cliente. Então, está aqui o fluxo. Ok? Então, toda vez que o cliente pedir informação ou reclamar, vai ter esse fluxo aqui.
Tá certo? Então, notem, aqui é um exemplo bem simples, tá? De uma modelagem de processos de pedido de pizza. Ok? Temos aqui os vários conceitos sendo utilizados, então nós temos aqui as atividades que são executadas com esses retângulos de linhas arredondadas. Nós temos os vários eventos, ok? Nós temos os gateways e os eventos, obviamente, todos eles, ou quase todos, tipificados, tá? Que são os símbolos que estão aqui. Bem, vamos voltar. Não se assustem, tá certo? Na realidade, é a elaboração de um diagrama. Vocês vão fazer isso durante o curso um monte de vezes, seja diagrama de sequência, diagrama de atividades, e assim por diante. O diagrama de atividades que é utilizado na UML, ele é mais simples que o diagrama que o BPMN, tá certo? Com diagrama de processos. O diagrama de processos tem muitas tipificações. Então, não se preocupe. O projeto que eu vou pedir para vocês fazerem, eu vou descrever o texto, vou dar um texto escrito, tá? E vocês vão ter que transcrever esse texto para um diagrama BPMN. Algumas... eu recomendo aqui 3 ferramentas para o BPMN, né, que são gratuitas. Normalmente são as mais utilizadas. Então, nós temos o Visage Modeler. Ele é o mais utilizado, ele é praticamente a maioria das pessoas, das organizações, usam o Visage. Inclusive, ele tem uma versão desktop, ou seja, você pode baixar no computador, como você pode utilizar a versão online, tá? Você tem o Bonita Software, que é uma versão feita por uma empresa francesa, também tem a sua parte gratuita, tá? Tem o Visual Paradigm, tá? Tem o Visio, tem o Lucid Chart, tá? Mas os 3 primeiros são os mais utilizados, ok? Me perguntaram se o trabalho vai ser em grupo. Não, vai ser individual, ok? Por isso que eu não vou fazer um trabalho grande, um projeto grande. Quero que cada um de vocês utilizem a ferramenta. Bem, eu vou mostrar aqui para vocês, rapidamente, tá? A ferramenta Visage. Ela é muito intuitiva e muito simples. E aliada aos exemplos que tem, por exemplo, ali no Quick Guide, tá? Que tem vários exemplos, ou em outros lugares, né? Projetos, já tem projetinhos prontos que vocês podem consultar. Vocês vão ver que é muito tranquilo se utilizar. Muito bem. Já apareceu para vocês aí a ferramenta? Sim, sim, professor. Então, tá bom. Então, veja, essa ferramenta, vamos por aqui, transcrição do que estava lá no Quick Guide, né? Que é um dos exemplos oficiais.
eu fiz hoje, rapidamente, ok? Então, notem que vocês têm, vocês podem pôr lá o novo, né? O novo lá e fazer isso daí. Começar um novo projeto. Aqui a minha versão é desktop, eu baixei no meu computador. Ele é muito fácil de se fazer, então nós temos a palheta, tá? Essa palheta, ela pode ser fixada, como está aqui, tá? Ou ser aqui eu vou afixar e ali eu desafixei. Então, fixar normalmente é mais fácil porque você vê todos os componentes. Aqui estão, por exemplo, as piscinas, tá? E as raias. Então, aqui eu criei, você cria uma piscina, outra piscina, e quando você quer dividir em várias raias, como foi feito aqui, você utiliza esse símbolo, tá? Aqui nós temos os vários elementos básicos. Então, nós temos aqui um evento. Então, tudo de início de evento. Veja que é em português, você pode escolher a linguagem. E ele tem um help, tá? Um hint, que ele explica qual é o grupo de componentes, tá? Veja, evento, atividade, gateway, tá? Subprocesso, evento intermediário, evento de fim. Veja, evento de início, eventos de fim e eventos intermediários, ou seja, que ocorrem durante o processo, tá? Quando você, por exemplo, num gateway, olhe que vale aqui, ou que mostra aqui, os vários tipos de gateways, tá? Então, e cada um deles com as suas explicações. Da mesma forma que os vários tipos de eventos intermediários, tá? Evento de temporizador, evento de mensagem, evento de sinal, tá? E assim por diante. Então, aqui nós temos os vários tipos de fluxo, tá? Uma associação, fluxo de sequência, fluxo de mensagem. Note que fluxo de sequência dentro da mesma piscina. Entre piscinas, fluxo de mensagem. Tá certo? Dados que nós não utilizamos aqui, tá? Os dados e nós temos também armazenamento de dados. E aqui alguns artefatos utilizados para complementar a documentação. Então, aqui é para pôr um texto descritivo, uma anotação, incluir uma imagem e assim por diante. Tá? Vamos por aqui. Um novo modelo. Está salvando, não menti. Seja no... vamos por lá. Seja no Visage ou seja do Bonita, você deve se cadastrar, tá? O cadastro é gratuito, sem problema nenhum. Eles mandam uma mensagem via o e-mail de vocês depois e e habilita o download do software, ok? Deixa eu ver só porque que está demorando tanto aqui.
Tá, então aqui eu estou, ele começa aqui, tá? Com o padrão, que é o primeiro processo, ou seja, uma piscina aqui, tá? Esse processo normalmente é identificado por um elemento, né? Por um participante. Você clica com o botão direito, propriedades, e eu vou colocar aqui, por exemplo, o nome lá vamos por aqui, vamos por cliente, tá? Podemos, se for o caso, criar mais uma piscina. Veja que o processo de criação do Visage, nesse caso aqui, é o arrastar. Você escolhe o elemento e arrasta, tá? Ó. E aqui, obviamente, com o padrãozão, você pode redimensionar. Vamos lá, aqui. E sempre o mesmo padrão, né? Ó. Por exemplo, estou chutando aqui. Só para vocês verem como usa rapidamente. Nós temos, por exemplo, o processo disparador, né? Início de evento. Tá? Então, vamos iniciar o evento. Ó, tá aqui um evento de início. E olha que interessante. Percebam que tem aqui uma série de símbolos. Então, aqui, dados, eventos intermediários, gateways, processos e assim por diante, tá? Supondo que eu vou pegar a minha primeira atividade. Olha aqui, ó. Minha primeira atividade. E ele automaticamente já gerou o fluxo. Aí você pode preencher aqui. Vamos lá. Procurar estacionamento. Da mesma forma, cliquei aqui em cima, eu posso definir qual é a próxima etapa. Então, por exemplo, entrar estacionamento. Daí, aqui no estacionamento, podemos até colocar aqui, ó. Opa. Criei duas linhas, duas raias aqui. Eu posso colocar aqui como, por exemplo, caixa. E posso colocar aqui como manobrista. E vamos colocar aqui, vou inverter aqui. Daí, vamos lá, o próximo. Então, solicitar comprovante. O solicitar comprovante, ele vai disparar o evento, tá? Lá para o caixa. Esse evento, nós podemos escolher o tipo de evento, tá? Então, é um evento intermediário, porque está ocorrendo. Olha aqui,
Tem timer, mensagem, sinal, link, escalonamento, etc. Então, é um evento de mensagem. Tá? Olha aqui o que vai ser feito. Onde que está? Eu vou pegar o símbolo de fluxo de mensagem. E vou conectar nesse evento de mensagem. Tá? E daí, a partir daqui, a mesma coisa. Posso ir, puxar aqui para baixo, e esse aqui para cima. Tá? Por exemplo, emitir comprovante. Tá? Esse daqui vai um fluxo, vai então um evento de mensagem. Então, nós vamos pegar aqui o evento intermediário. Tá? E estou colocando aqui, por exemplo, vamos chutar aqui. Tá? Já foi lá. O delete, ele apaga o componente. Olha, ele marcou, e daí você coloca aqui a questão do comprovante. E você vai fazendo, obviamente aqui nós teríamos um outro fluxo. Vou pegar aqui a atividade. Tá? Aliás, desculpe. É mais fácil aqui, ó. Vou pegar uma atividade, por essa atividade aqui, ele automaticamente já ligou. Estacionar carro, tá? E daí você iria colocando, obviamente, as várias atividades até a atividade fim. Vamos lá ver, tipo de evento, término. Tá? E aqui, obviamente, teria todo o processo. Vejam que é relativamente simples, tá? É a construção. E você, obviamente, você pode executar. Ele ainda tem a possibilidade de fazer validação se tem alguma coisa errada, tá? Ó, o evento deve ter um fluxo de sequência de entrada, de saída e assim por diante. Tá? Olha aqui, aqui faltou um fluxo de entrada, como aqui faltou o fluxo de saída. Então, ele já dá também a questão de validação. E olha aqui, ó, executar o workflow, transforme os workflow criados no modelador gratuito em aplicações web completas com o Visage BPM Suite. Tá? Então, essas são as versões pagas daí que você pode gerar versão web, etc., para celular e assim por diante. Muito bem. Eu sei que tem um monte de dúvidas. Vamos pegar aqui só um pouquinho.
tá? Eu deixei, vocês vão ver no final, a bibliografia, tá? E tem lá o endereço dos softwares, que é o Visage, o Bonita Software, etc., que vocês têm tanto a versão online quanto podem baixar. Vamos lá ver, vamos voltar aqui. Bem, gente, alguma dúvida por enquanto?